Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Leandro Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre do ano 2025, utilizamos as lições bíblicas da CPAD. O título desse trimestre é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E hoje vamos estar estudando lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Leitura bíblica em classe, Atos 3, de 11 a 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A introdução da lição nos diz: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então, como o título da lição já nos diz, eu volto a repeti-lo, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que igreja é essa? A igreja mãe, a igreja em Jerusalém, a qual nós estamos estudando esse trimestre. Nós já estudamos que ela nasceu no fogo, no Pentecoste, na primeira lição. E estudamos semana passada a lição onde era claro que ela permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, e vimos características dela como modelo para nós. E hoje vemos também um outro modelo, que é a pregação do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa que está inserido dentro da ação, e eu sempre digo nas igrejas a qual pastorei. O Evangelho de Jesus Cristo é simples, muito simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Basta pregar isto. Hoje querem muitas inovações, o que nós vamos ver durante o estudo da lição. Então, aqui não se diz que a igreja pregava apenas. Diz que ela pregava,
a palavra de Deus. Ela pregava a Bíblia Sagrada. Também aqui na introdução nos diz que era uma pregação no Espírito. Ah, pastor, então temos que fazer com algumas igrejas aí, que Deus revela na hora quem vai pregar? Não. A igreja ela pode ser a sua organização, ela não pode ser bagunçada, né? Chegou na hora do vamos pregar, do Unité Salamé Miguel, vai você pregar. Não. O ideal é ter-se uma escala de trabalho, como a Igreja Metodista Pentecostal tem. As pessoas previamente já sabem que vão trazer a mensagem, e elas então vão orar, vão pedir a Deus a sabedoria, para que possam transmitir aquilo que Deus quer falar ao seu povo, mas sempre uma mensagem bíblica. E para pregar uma mensagem bíblica, é necessário que aquele que vai transmitir a mensagem tenha conhecimento deste livro. Aí a gente sempre fala aqui, poxa, pastor, eu preciso de um curso teológico. Se a pessoa puder fazer, ótimo. Não temos nada contra o estudo. Que estude, que se prepare, que faça o que puder fazer. Mas muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, o ideal é que a pessoa, primeiro, tenha uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração e uma vida de frequência na igreja, recebendo o ensinamento como recebemos o ensinamento da lição passada. E até te dizer no momento da lição passada, uma igreja que não está preparada a ser discipulada e, consequentemente, não vai discipular, vai ser um problema. Como é que a igreja é discipulada? É pela palavra. Jesus pregou os apóstolos pregaram aos seguintes, e assim foi adiante até que o Evangelho chegasse até nós. E olha que o diabo tentou destruir muitas vezes, ou pela destruição da Bíblia, ou por ideias erradas que entraram no meio da igreja. Por exemplo, por que houve a reforma protestante? Porque naquele momento a igreja cristã conhecida, naquele momento principal, era chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E ali naquele momento a igreja restringia a Bíblia apenas à língua do latim, que é a língua oficial de Roma. Só os padres, só aquelas pessoas que estudavam que tinham conhecimento do latim. A missa era rezada em latim, que, vamos dizer, era o culto daquela época, daquela maneira, que era feito. Então, as pessoas leigas, as pessoas que apenas frequentavam a igreja, não tinham Bíblia, não liam Bíblia. Então, a reforma protestante veio para falar sola escritura, sola Dei, sola Fide, toda aquela coisa. E também a Bíblia foi traduzida para o alemão, para o francês, para o inglês, para todas as línguas, e as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Então, tendo acesso, as pessoas puderam ler. E, por exemplo, no movimento feito por John Wesley, depois da sua morte, denominado metodismo, para revolucionar a igreja na Inglaterra, John Wesley usava pessoas que não tinham um curso teológico, que não eram pessoas a quais estavam no clero da igreja inglesa, da igreja da Inglaterra, para pregarem nas ruas, para pregarem nos lugares e para levarem almas para Jesus. Porque o que eles pregavam? Pregavam a palavra. É isso que nós vamos aprender com a igreja de Jerusalém. Uma mensagem cheia do Espírito Santo. Ele diz aqui, não pode ser palavras apenas vazias, mas a mensagem viva e que leva a transformação, qual nós vamos ver durante essa lição. Então vamos aqui. A igreja que prega as Escrituras. Então, e aqui, meu amado irmão, será uma lição que, se a gente pudesse, a gente ia ler uma quantidade enorme de versículos, porque a gente sempre fala, é um estudo bíblico. Aqui não é a opinião do pastor José Gonçalves, que escreveu essas lições, ou da CPAD, ou da Igreja Metodista Pentecostal, mas é um estudo bíblico. Então vamos lá. A Escritura revela um Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, de 1 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, nós estamos se baseando na mensagem de Pedro. Baseada em quê? Na palavra. E aqui nós estamos na segunda mensagem de Pedro. Na primeira mensagem
foi assim logo depois do dia de Pentecostes. E essa aqui foi depois da cura do paralítico da Porta Formosa. E nós vamos ver, é a nossa leitura bíblica em classe, nós já lemos aqui, e vamos estudar durante a lição, que é uma mensagem totalmente, primeiro, bíblica, porque ele foi citando o Antigo Testamento, cada posição, e centrada em Cristo. Esta deve ser a mensagem. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19. Então vamos ver se o autor da lição está correto naquilo que ele falou. Estamos aqui sendo como os bereanos, examinando as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando estava correto. Em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, está escrito o seguinte: o Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu ordenar. Foi isso mesmo que Pedro falou? Vamos lá. Atos, capítulo 3, versículo 23. Então, vamos aqui na Bíblia, ver o que diz esse versículo. Diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre seu povo. Está escrito aqui em Deuteronômio. Então ele cita, eu até pulei aqui, que eu acho que não lembro dizer, que eu não lembro 19. E terá consigo nele, irá todas as palavras, perdão. 9. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, 19 com 23. Depois há uma citação de Gênesis 22, 18. Vamos lá. O que diz Gênesis 22, 18? Vamos aqui. Já perdeu um pouquinho de tempo. Não é perder tempo, né? A gente está falando isso. Ler a Bíblia não é perder tempo, mas levar um pouco mais tempo procurando o texto e falando, mas para o nosso próprio aprendizado. 22, 18. É que a minha Bíblia está nova e aí eu, às vezes, demoro a abrir aqui. Diz o seguinte: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, por quando obedeceste a minha voz. Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E por conseguinte, eu li esses dois. Então diz aqui, nessa mensagem de Pedro também há uma conexão com o Salmo 22, do 1 a 31. O Salmo 22 fala do Messias. No versículo 18, e Daniel 9,26 no versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Versículo 13. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste tendo ele determinado e fosse solto. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Gênesis 26, 14, 28, 13, 31, 42, 53, 32, 9, 4, 5, e aí por diante, vários textos que aqui são citados. Então, as Escrituras, a Bíblia não foi escrita para provar que Deus é Deus. Deus não precisa provar nada a ninguém. Ela foi escrita para revelar Deus ao homem. Antes da Bíblia ser escrita, Deus já se revelava a Adão e Eva no paraíso, porque Deus criou eles. E a Bíblia diz que há outra maneira de Deus se revelar, como o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É só ver tudo que você vê, as maravilhas neste mundo que existem, para entender que não pode ter nascido uma explosão, não pode ter nascido foi ser uma causa, enfim, aquelas coisas todas, aquelas baboseiras da teologia, da teoria da evolução, perdão. Há um Deus Criador que fez tudo isso, como está lá registrado em Gênesis capítulo 1, é o que nós cremos. E a Bíblia, ele vai se revelando na Bíblia até a revelação máxima, que é quando o próprio Deus vem a essa terra como homem e
vive aqui, prega aqui, morre na cruz, a segunda pessoa da Trindade, no nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscita no terceiro dia, volta ao céu e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Então, na mensagem de Pedro, no capítulo 3, ele mostra, através das Escrituras, que elas revelam a Deus. Agora vamos ver também que as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo Jesus, para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Na hora que eu estava estudando lição para poder aqui ministrar, eu grifei este versículo importante. Dá quase para falar de cabeça, mas nós vamos ler. Eu gosto de ler literalmente para não ter nenhuma... às vezes a gente pode ler e falar de cabeça e pular uma frase, né, uma palavra. Jesus disse aqui, no 39 de 2 São João, examinais as Escrituras. No caso que ele está falando aqui, no momento que ele estava falando, era o Antigo Testamento. Não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois. Os Evangelhos só foram escritos depois da morte de Jesus, até porque eles relatam até a sua morte. As cartas de Paulo, todas as outras cartas foram escritas depois deste momento. Então, as Escrituras que ele estava se referindo eram o Antigo Testamento. Porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Antigo Testamento testificava de Jesus. Cristo é o... Presta atenção, mas é uma frase muito importante. Cristo é o centro da Bíblia. Porque a mensagem do Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3,15, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, é que o Messias viria. A mensagem do Novo Testamento é que ele veio, morreu, ressuscitou e que brevemente ele voltará para levar a sua igreja. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciavam antecipadamente o sofrimento de Cristo. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dá antes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Salmo 22, Isaías 53 e tantas outras revelações de homens usados por Deus no Antigo Testamento. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Não vou afirmar com toda a convicção, mas já ouvi dizer que algumas escolas rabínicas judaicas hoje, quando eles vão estudar o livro de Isaías, eles pulam Isaías 53. Mas por que pulam Isaías 53? Porque Isaías 53 é um dos textos do Antigo Testamento que mais mostram as características do Messias que estão exatamente comprovadas no Cristo, em Jesus Cristo, a qual eles não creem como o Messias. Eles estão esperando ainda o Messias, e esse Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, ao final da grande tribulação para a batalha do Armagedon, para livrar Israel da mão dos seus inimigos, então eles vão reconhecer, como Jesus mesmo disse, não me verei mais até que digai bendito o que vem em nome do Senhor. Então, não foi por acaso, Jesus não morreu, ele mesmo disse antes de morrer, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, se não me engano, versículo 30, ele diz, não sou eu que, não tiram a minha vida, eu estou a dando e para tornar a tomar. Eu vou até, para não ficar aqui também, mais uma vez, eu não gosto de citar o versículo erradamente, e nem gosto de citar assim, é 10:30, aí não é 10:30. Não, então vamos citar aqui para falar o versículo certo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não, viu? Eu falei errado. É o versículo 18, 10:18. Ninguém me tire de mim. Aliás, vou ler o 17:18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, ele está dizendo, não é ninguém que tira a minha vida. Quem matou Jesus não foi Judas, Pilatos, Herodes, Caifás, Anás. Ele estava dando a sua vida para salvar a humanidade. O 30, eu e o Pai somos um. Então, Pedro invocou, quando ele prega, e isso tem que ser, porque veja bem, meu amado irmão, vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar isso lá na frente. A mensagem bíblica, ela tem que ser, quando eu vou pregar uma mensagem, qual é o seu objetivo? É que almas se rendam a Cristo.
que entendam que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Então, nós vamos ver depois, quem convence ao pecado, a justiça e o juízo é o Espírito Santo. Mas eu tenho que mostrar nas Escrituras. Há um texto, eu vou ler aqui para você, não está citado na lição, mas eu vou ler, que é um texto até importante para mim, porque lá no seminário onde eu estudei, era necessário que os alunos pregassem do quarto ano, do terceiro ano, pelo menos uma vez durante o nosso período que estava lá. E eu fui incumbido de pregar a palavra em determinado dia e preguei nesse texto que eu vou ler, não vou ler o texto todo, mas vou ler só o finalzinho, que é sobre Apolo, Atos 18. No 27 e 28 diz assim: querendo ele passar a Caia, Apolo, depois de ter sido orientado, os animados irmãos escreveram o discípulo que o recebessem, qual tendo chegado aproveitou muito aos que pela fé crassa criam. Agora veja bem, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando por as Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse que é o Evangelho, meu irmão. O Evangelho não pode ser uma pregação psicológica, filosófica, autoajuda, não é o argumento humano. Poxa, pastor, tem uns pregadores aí que eles são muito bons, a dialética dele é boa. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado irmão, que o pregador do Evangelho possa ser alguém que saiba falar bem, saiba se expressar bem, saiba reunir as suas ideias e pregue a palavra. Esta é a principal característica que deve ter um pregador? Não, nós estamos estudando aqui que a principal característica para quem quer pregar o Evangelho é ser cheio do Espírito Santo, porque as ferramentas são dadas para nós pelo Espírito Santo. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, que se prepare, que procure melhorar, mas quem faz a obra é sempre o Espírito Santo. Então, as Escrituras testemunham de Jesus, na palavra. E aí eu tenho que, eu vou ler até o texto para você, que não está citado na lição, que também vale para o obreiro, bastante conhecido, mas eu vou ler, eu gosto de ler, meu amado irmão, para que o irmão não tenha dúvida. 2 Timóteo 2,15, Paulo falando a Timóteo, que era um pastor, um obreiro: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui olha as características do obreiro. Primeiro, tem que ser aprovado pelos homens, não, aprovado por Deus. Segundo, que não tem que se envergonhar, que vive uma vida o mais próximo possível daquilo que Deus quer. Todos obreiros, todos nós, todo homem é pecador. Não tem ninguém santo que nunca pecou. Nós pecamos, mas nós não podemos viver em pecado. E o final, entre essas características, não sei nem se pode dizer a mais importante, mas importantíssima, que é que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra usada com sabedoria vinda de Deus é bênção, mas ela usada de forma errada, ela pode trazer muitos problemas. Há muitas seitas, muitas heresias que teoricamente estão baseadas na palavra, mas não estão, porque dão uma interpretação incorreta da palavra de Deus. Então, o obreiro tem que manejar bem a palavra, porque essa palavra é que é testemunha de Jesus. E agora, meu amado irmão, um ponto importantíssimo da lição. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. Eu volto aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O texto citado, Pedro usa o termo grego metanoeo, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Sim, meu amado irmão, a palavra fala contra o pecado. Eu vou contar uma historinha.
Pastor, só quer fazer humor aqui? Não, não. É humor, é uma história real, até num livro, se eu não me engano, do pastor Amantino Adorno, reverendo presbiteriano, um livro bem antigo, era do meu pai, que eu li. Ele contava várias coisas. Então, um pregador chegou no lugar, não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil, um pregador não, um pastor, foi assumir a igreja, e chegou lá, falou contra o vício no cigarro. O pessoal procurou ele, um certo grupo da igreja, falou: pastor, o senhor não prega contra o vício do cigarro, porque tem muitas irmãs aqui que o marido são donos da indústria de cigarro e eles dizimam muito, e aí vão ter dificuldade disso. Aí na outra semana ele foi pregar no outro domingo, pregou contra o vício da bebida. Pastor, o senhor está maluco? Tem muitas irmãs aqui também que o marido são donos de taverna, né? Taverna é aquela, um bar lá fora da Inglaterra, outros lugares. E aí vão parar de dizimar. E o pastor falou: vou pregar sobre o quê? Aí pensaram, não tem, por isso que é a piadinha, né? Não tem nenhum chinês aqui na igreja, então prega sobre o céu dos chineses. Se isso foi verdade ou não, não sei. Mas o pregador, ele não tem que escolher pecado. Certa vez eu tive que disciplinar uma irmã da igreja, eu e os presbíteros da época, e aquela irmã disse assim: poxa, pastor, eu vou parar de vir na igreja, porque eu vou sentar aqui para assistir o culto e vou ouvir pregações que vão tocar naquele meu erro. Eu disse: minha irmã, eu não posso dizer para a irmã que a irmã vai vir na igreja e não vai ouvir pregação, porque isso é uma igreja evangélica. E nós estamos pregando a palavra e vamos pregar contra o pecado, seja ele quem for, ou de quem for, mas não estamos direcionando a pessoa, não estamos direcionando ao pecado, porque aqui ele diz claramente, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. O que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos vendo hoje? Por que nós temos que falar isso? Porque temos que falar, meu amado irmão. Somos obrigados a falar. Pregações que não falam contra o pecado. Pelo contrário, às vezes é o contrário. Tem pastor hoje, no século XXI, aqui no Brasil, que quer modificar a Bíblia. Quer modificar a Bíblia, porque acha que o texto da Bíblia que atacam certos grupos que praticam certas coisas, a qual essas pessoas querem incluir elas na igreja. Pastor, só não quer incluir essas pessoas na igreja, quero incluir todos os pecadores na igreja, contanto que eles se arrependam dos seus pecados, aceitando Jesus como único e eterno Salvador da sua vida e deixando as práticas a qual a Bíblia condena. Quem não condena não é o pastor. Eu vou só ler um texto para você, mas também não está citado aqui, meu amado irmão, mas eu estou mostrando para você um texto bíblico bastante conhecido e que as pessoas estão deturpando hoje. Eu não vou comentá-lo aqui agora porque não faz parte da lição. Mas vamos lá. Escute bem. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, Paulo diz, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sim. Aí eu vou chegar, não, esse texto eu tenho que tirar da Bíblia. Puxa vida, tem um determinado grupo que está fazendo isso, então se eu falar para ele que ele não vai pôr do céu, aí ele e tal. Não, Deus quer salvar todos. João 3,16, Deus amou muito da maneira que deu seu Filho gênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, Deus veio salvar, a evangelho tem que ser pregado, Deus quer salvar todos. Paulo também fala sobre isso em outros textos. Sim, mas Deus não vai levar todo mundo para o céu somente porque eu quero que Deus leve para o céu. O pecador precisa se arrepender. Todos eles, eu preciso me arrepender dos meus pecados, deixá-los, não praticá-los mais, e se porventura em algum momento eu praticar algum pecado, pedir perdão a Deus, me arrepender e não fazê-lo mais, é a pregação do Evangelho. As Escrituras confrontam o pecado. Não é a denominação X que confronta o pecado. Não é o protestantismo que confronta o pecado. Quem confronta o pecado é a Bíblia Sagrada. E se nós cremos na Bíblia Sagrada, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, todos os textos que aqui estão escritos, então o pecado tem que ser confrontado mesmo.
precisa ser confrontado. E aí só será confrontado se a igreja realmente pregar a palavra de Deus. Vamos para a segunda subdivisão, a igreja que prega no poder do Espírito. De certa forma, podemos até voltar um pouco na lição de número 1, que vemos que a igreja de Jerusalém nasceu no Pentecostes. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos. Na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele, 3, 4 de Atos, nessa passagem, né? O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então, ele vai falar disso aqui e vai falar no ponto seguinte, novamente sobre fixar os olhos. Eu não estou nem querendo entrar muito nesta área. Pastor, a maior característica que Pedro estava cheio do Espírito Santo era ele ter fixado os olhos no enfermo. Isso pode ter sido uma característica, meu amado irmão. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. E aqui eu não estou contradizendo a autorizão, nada disso, ou não. Apenas estou colocando algo mais para você. A Bíblia diz, e nós citamos isso muito na lição passada, que o crente tem que dar fruto. Então, nós já estudamos aí. O sujeito diz, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas se ele puder, ele puxa o tapete do outro. Quantas pessoas ditas cheio do Espírito Santo, que, de repente, estavam na sua igreja e querendo ter a sua própria liderança, traíram a liderança da denominação e montaram uma outra igreja, dizendo que era direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo e outras coisas mais. Então, muito cuidado com essas coisas. Primeiro você tem que dar o fruto. Porque aqui ele não está falando da mensagem, nesse primeiro ponto. Ele está falando do milagre. Ele fixou os olhos, não foi só Pedro, foi Pedro e João. Eles estavam indo à oração da hora nona, e quando chegaram na Porta Formosa, encontraram um mendigo, paralítico. Aí não vai discutir isso, porque a Bíblia não diz, mas dá para se entender que Pedro e João não foram a primeira vez no templo. Eles não estavam inaugurando, hoje eu vou no templo, estou a fim de hoje. Não é como hoje, eu vou fazer uma crítica construtiva no meio do pensamento. Hoje tem crente que fala, se eu for na igreja hoje, tá bom, se eu não for, tá bom, se eu for amanhã, tá bom, se não for amanhã, tá bom, se for amanhã, semana que vem, tá bom, se não for, tá bom, tá tudo certo. Veja bem, não era o caso, eles estavam acostumados aí, principalmente para a oração. Principalmente para a oração. Muitas pessoas hoje perguntam assim, por que a igreja no passado, de 20 anos atrás, você via muita manifestação no poder, hoje vê pouco. Volta a 20 anos atrás e veja a quantidade de pessoas que frequentavam os cultos de oração. Aí talvez você consiga entender um pouco melhor o que está acontecendo nos dias de hoje. E não só isso, quando eu falo aqui, eu participei, logicamente não foi só eu, muitas outras pessoas da igreja, estou falando do meu testemunho, de consagrações com o falecido presbítero Manuel de Souza. Eram 2 horas de consagração, 45, 50 minutos de oração. Hoje, de repente, você vai num trabalho desse, de 2 horas, se houver ainda, e vai ser cântico, 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 cântico. Muitas vezes querem botar o cântico de fogo para ajudar um pouquinho ao fogo descer, né? E a mensagem, pouquinho de tempo de oração. Não. Muito tempo de oração era o que a igreja no passado fazia. Eu tenho algumas restrições, algumas coisas que ele já ensinou, mas certa vez Paul Yang-Shu esteve no Brasil, é o líder da igreja do Reverendo da Coreia do Sul, e lá ele disse, foram ser entrevistado até, não creio nem, foi por meios evangélicos. Isso tem muito tempo, não foi agora não. Ele falou, aí perguntaram para ele, qual o segredo da expansão da igreja na Coreia do Sul? Ele falou, é oração.
Aí o pessoal falou assim, mas aqui no Brasil a gente ora. Eu falei, não, no Brasil vocês brincam de orar. Mas por que ele disse isso? O sujeito lá da Coreia que aceitou Jesus, ele está vindo do budismo. No budismo, eles ficam ali horas e horas, sentados em frente àquela estátua, num zen, repetindo aqueles mantras. Quando o cara entrou para a igreja, ele passa horas orando e não está nem esquentando a cabeça dele. Então ele acaba orando mais. Então, é um dos segredos aqui. João era um homem de oração, foi por oração e ali aconteceu o milagre. Mas eu disse, ele vai voltar a falar, fixar os olhos e citar outros exemplos aqui no ponto 2. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou firmemente para o homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Vamos ler aqui, porque o 3, lá a gente está no nosso texto, mas o de Paulo aqui em Atos já não está no texto. Vamos ver aqui se essa citação do pastor José Gonçalves está correta, né? Não sabe que eu falo isso sabendo que está correta, mas é só para o irmão poder ter o sentido de ler. Vem aqui, né, o Evangelho, eu vou ler o texto, né, pregar em com lista, deve, sucesso, a perseguição e a volta para Antioquia, no 9 diz, e ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, eu vou ler um versículo anterior, estava assentado em Listra, certo varão leso dos pés, cojo desde o seu nascimento, qual nunca tinha andado. Lembra de Jesus curando o cego em nascença? Aqui Paulo curou um paralítico em nascença, ele nasceu paralítico. E a Bíblia diz que este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, e o versículo 10 ele volta, levanta direito sobre os seus pés, ele saltou e andou, depois nós vamos comentar esse texto. Da mesma forma, aparece em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para arrependê-lo. Paulo estava pregando a Sérgio Paulo, e Elimas tentava prejudicar. E aí Paulo fixa os olhos nele, repreende aquilo e faz com que ele fique cego, e aí Sérgio Paulo acaba aceitando a Cristo como Salvador. Cego por um momento, não cego definitivamente. Retomando o episódio de Pedro, então ele cita 2 vezes, Paulo vai voltar à Porta Formosa. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Eu grifei isso aqui. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Vou citar, meu amado irmão, eu já citei isso aqui no início, eu falei em tese. Eu não vou citar o nome de igreja, porque a gente tem que tentar ser correto, né? Não é bom. Mas quando eu era jovem, eu visitei uma igreja. E nessa igreja eles têm um hábito antes de começar o culto, os obreiros oram, e aí Deus revela aquele que vai pregar. Lembra que eu falei ele de escala no início, da pessoa se preparar, conhecer a Escritura e tal. E eu estou lá sentado, não conheci o hábito da igreja, fui lá apenas frequentar, porque havia pessoas amigas que eram dessa igreja. E de repente um jovem estava lá de qualquer jeito, normal, como eu também estava lá de camisa normal, daqui a pouco o rapaz apareceu com um terno, uma gravata lá, porque já tem lá preparado para esse caso, e foi pregar porque Deus revelou que era ele. E lá ele falou que Salomão era sábio era Salomão era sábio, ficou lá 10 minutos falando um tanto quanto a mesma coisa, e passado um tempo eu perguntei a uma pessoa que tinha parentes naquela igreja, por isso nós fomos lá, como é que estava aquele rapaz, e a resposta que foi disse que ele estava desviado. Pregar não é fazer um discurso, isso não é política, tá? Eu conheci o Leonel de Moura Brizola, não era fã dele, nem era um político, né? Falava 3 horas, as pessoas ouviam e não dizia nada. E as pessoas gostavam de ouvir. Porque quando uma pessoa tem uma eloquência, ela atrai a si as pessoas. Ele está dizendo que pregar não é fazer um discurso. Então ele diz assim, Pedro estava cheio do Espírito Santo para curar e, consequentemente, estava cheio do Espírito Santo para pregar.
E essa é o que diz aqui no livro. Eu vou pregar como? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não posso pregar de mim mesmo, não é um discurso, é algo que Deus coloca na minha mente, no meu coração, e vai agir na vida daqueles que vão ouvir. Ele diz no final, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Vamos aqui para a terceira subdivisão no ponto 2. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João 16,14. Fala isso mesmo, pastor? Vamos ver aqui se nosso irmão aqui está correto na sua citação bíblica. Depois eu vou até fazer um comentário sobre citação errada, mas não é da pessoa, mas da impressão. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar o centro das atenções. E deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos mandar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Vou pedir licença que eu tomar um pouquinho de água, tá? Então aqui ele fala do milagre e da pregação. Irmão, eu fico feliz de ouvir isso aqui, de ver isso aqui sendo escrito, porque eu sempre digo na igreja. Eu digo na igreja, que se um dia eu descumprir, eu digo para os irmãos, podem dizer, pastor, o senhor descumpriu o que o senhor falou. Eu já disse a eles, se entrar uma pessoa doente, câncer, paralítico, cego de nascença, que for dentro da igreja, e orar, e essa pessoa ficar curada, pastor Hélio não é o mais santo do bairro, pastor Hélio não é o mais santo da denominação, pastor Hélio não é aquele que está pronto para ir para o céu no minuto seguinte. Não. Pastor Hélio só foi um canal. Quem fez o milagre foi Cristo, o centro é Ele. Se eu pregar e 10 mil almas aceitar Jesus, não sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Então aqui foi... pastor, por que Pedro falou essas coisas? Falou porque o povo ficou ali, parecia que Pedro tinha feito alguma coisa. Ficou lá, Pedro, João, e quem são esses homens? Isso foi muito parecido, mas ali eram judeus. Ali eram judeus que conheciam Deus. Aconteceu com Paulo lá em determinada cidade, não me lembro agora, eu não vou nem abrir o texto, porque eu não me lembro de cabeça onde está em Atos ali, em que Paulo e Barnabé chegam em determinado lugar e oram e um homem coxo fica curado também. E aí o pessoal da cidade, que é idólatra, pensa que um era Mercúrio, sei lá, um outro deus lá daquele negócio grego lá, e querem matar um animal, eles rasgam as suas vestes e dizem, não, por favor, não façam isso, nós somos homens iguais a vocês. E o que nos preocupa hoje é porque em muitos lugares o milagre está sendo atribuído ao homem. Acontece o milagre, e a glorificação não é a Deus, é o homem, é o ser humano. Não, está errado. Prega-se a palavra e a glorificação fica para o homem. Eu nunca fiz isso, mas eu conheço uma história de que um pregador foi pregar numa igreja e quando acabou o culto a pessoa procurou ele e falou, puxa, pastor, o senhor pregou muito bem. Ele disse, olha, não precisa falar isso para mim porque o diabo já disse. Porque se o diabo infla a mim e achar que eu sou maior do que eu sou realmente, porque a glória toda é dele, aí, meu amado irmão, eu estou perdido. Então, sempre, é outra parte da reforma protestante. Sola glória Dei. A glória é só a Deus. Que é o homem? O homem não é nada. Nós somos pó, cinza, barro, um vento que assopra, um vento não, né? Uma folha que tem até um hino, né, antigo, acho que é de Jaipira, né? Uma folha seca caindo no chão. É lógico que lá fala do homem sem Deus. Mas nós somos isso, não somos nada. Com Deus, Ele nos usa como instrumento dele.
mas não para que a glória seja nossa. Deixa claro aqui, o Espírito Santo glorificará a Jesus. A glória toda completamente dele. Ele diz aqui no final, uma pregação que tira o foco de Cristo, coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. E aqui vale para outra coisa, eu também estou falando. Não é só o pregador ser glorificado, mas é a mensagem. Assim, meu amado irmão, e você está ouvindo muito isso aí. Meu irmão, tu é cabeça e não cauda. Meu irmão, tu é mais do que vencedor, tu é isso, tu é aquilo. Peraí, meu amado irmão, peraí. Cuidado. Eu não sou nada, eu sou pó cinza. Quem tudo é Deus. Hoje eu li em Deuteronômio, lá. Eu vou até ler para você aqui mais um texto que não está na lição. Mas eu vou ler para você. Eu estou aqui terminando o livro de Deuteronômio, não sei se foi ontem ou hoje. Acho que foi ontem que eu li. Tinha aquela questão das bênçãos, né, e das maldições. Aí diz assim o versículo Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí o pessoal, isso aqui era para Israel. Além de ser para Israel, hoje o pessoal pega e aplica para a igreja e só usa a última parte. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Mas esquecem que existe uma condicional. Se atentamente ouvir a Deus e obedecer. Não é ouvir. Tem muita gente ouvindo a Deus, mas não está obedecendo. É ouvir e obedecer. Então, a pregação que exalta o homem, eu sou brinco, né? Eu conheço um irmão que eu passo um centro de Caxias, quase toda vez que eu passo ele fala, não, só vitória. E eu falo, amém, glória a Deus, porque eu também não vou ser um problema com meu irmão. Mas a vida do crente é só vitória. Jesus disse, no mundo tereis aflições, verão as lutas e depois verão as vitórias. Mas sempre virão primeiro as lutas. Não há vitória sem batalha, sem luta, sem dificuldades. Vamos lá, meu amado irmão. Para terminar essa lição, o ponto 3. Igreja que prega a esperança vindoura. Vimos que a mensagem é bíblica, a mensagem glorifica a Deus, tem que ser cheia do Espírito Santo. E agora vamos ver a igreja que prega a esperança vindoura. Alerta uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado a seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem daquela geração perversa, logo depois do dia de Pentecostes. Ali no dia de Pentecostes, melhor dizendo. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Pastor, Pedro chamou aquele pessoal de ignorante. Vamos lá, meu amado irmão, olha o versículo. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ignorante para o norte do Brasil é aquele sujeito que grita com os outros, que responde, que fala mal. Preste atenção, cuidado, meu amado irmão, você tem que entender a etimologia da palavra. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não sabe, aquele que não aprendeu. Então, ele fala da morte de Cristo, fala que eles mandaram crucificar Cristo, mas por ignorância. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual, era, portanto, uma geração sem esperança. Porque em 1 Tessalonicenses 4:3 ele fala, irmão, não quero que não tenha esperança, porque ele vai falar sobre a volta de Jesus. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então, o homem sem Deus, a esperança dele é vã. Porque muitos estão esperando no dinheiro, nos bens, no sucesso, na fama. E essa fama passa, esse dinheiro passa. Você não conhece tantos aí? É o sujeito que ganha na Mega Sena e daqui a pouco não tem dinheiro mais nenhum. É o sujeito que foi um grande jogador de futebol, um grande artista de novela. Eu vou dar só um exemplo para vocês aí. Tinha um sujeito, não vou falar o nome dele, fazia um grande sucesso num programa chamado Grande Família, fez ali um determinado sucesso, depois não conseguiu mais papel nenhum, e aí estava passando total necessidade, agora teve que ir lá para o retiro dos artistas,
viver de favor de outras pessoas. Durante o período da vida dele, ele fez sucesso, ganhou dinheiro. Não soube administrar, porque o dinheiro passa, meu amado irmão. Às vezes é crise, às vezes uns não sabem nem que não sabem administrar, vem uma crise, vem um problema, dificuldade, vem uma doença. Então o que é um homem? Não é nada. Então, essa geração está indiferente e insensível. E se estava naqueles dias, hoje está mais ainda. Porque hoje, inclusive na mensagem que vem dos púlpitos, é a coisa mais material. Parece que os crentes querem ficar aqui. Parece que os crentes querem plantar aqui e ficar aqui nesse mundo. Parece que esse mundo é a melhor coisa que tem. Aqui vai ser, o céu está aqui, o céu desceu está aqui. Não, meu amado irmão. O mundo, e eu creio, porque, além de tudo, na minha ideia escatológica da denominação, somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, o mundo vai piorar, até porque a Bíblia diz isso, até que o anticristo se manifeste. Mas antes que ele se manifeste, a igreja será arrebatada, mas o Espírito dele já opera nessa terra. Então, é essas pessoas sem esperança, indiferentes, insensíveis, que a mensagem da cruz deve ser pregada. Porque a mensagem da cruz traz solução à vida da pessoa. Não solução para os problemas físicos e materiais. Jesus cura também, Jesus abre portas, Jesus opera milagre, mas o principal milagre que acontece na vida do homem não é ser curado do câncer, não é ser curado de uma doença incurável, ou qualquer outro tipo de milagre. O maior milagre na vida do homem é ser remido, lavado, transformado pelo poder remidor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e estar com a sua vida garantida no céu. Vamos para essa mensagem também, que é maravilhosa, que é a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Aí eu volto para o que eu falei no ponto anterior. Nós que temos a visão pré-milenista e pré-tribulacionista, como a Assembleia de Deus tem, cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e depois virá a grande tribulação, que será um período terrível na Terra, como nunca houve até então. Então, entendendo isso, olhando para a Bíblia, vendo a mensagem de Pedro entre todas as outras, vemos que ele está falando. O que Pedro está se referindo aqui? É tempo de refrigério para a presença do Senhor. É a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Jesus disse isso: na casa do meu pai, muitas moradas, se não fosse assim, vou ter ido, vou preparar lugar, e quando eu for, virei e vos levarei para estar comigo para sempre. Então, é-nos prometido estar com o Senhor. Os que morrerem hoje em Cristo irão para o terceiro céu, o paraíso, e estarão esperando o dia em que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas antes disso, os que estiveram mortos ressuscitarão em corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e ambos, os mortos ressuscitados em corpo glorioso e os vivos transformados em corpo glorioso, subiremos a encontrar os senhores, o Senhor nos ares. E a Bíblia diz lá no final, no versículo 18, consolai-os uns aos outros com estas palavras. Qual a tua esperança, pastor? É ficar rico? Não. Porque ainda que nessa terra Deus me ameleie de riqueza, e houve homem rico, Abraão foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, não deixaram de ser homem de Deus. José de Arimateia era um homem rico, e ele que armou o sepulcro para Jesus. Jesus nunca condenou as riquezas no mundo. Ele condenou ao amor às riquezas maior do que o amor a ele. Mas ainda que eu fique rico, a minha esperança não está aqui, porque um dia ou eu vou morrer, ou Jesus vem e me arrebata, e as riquezas vão ficar aí. O que eu não posso é sair deste mundo pela morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, no caso aí eu não sairia do mundo, ficaria aqui, sem Jesus. Sem Jesus não dá, não tem condições. Então eu tenho que aceitá-lo e ficar firme até o final. E esta era a promessa de refrigério para aqueles homens. Ele diz aqui no final,
A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. E você tem. Depois da pandemia, da Covid-19, você vai conversar com as pessoas, muita gente totalmente sem esperança, com essa violência que vivemos uma guerra humana no Brasil, no Rio de Janeiro. As pessoas já estão desesperançadas. Estamos vivendo nesse momento uma crise tremenda no Brasil, política, financeira, de todos os lados. Então as pessoas perderam a esperança. E nós temos a mensagem de esperança. Mas a mensagem de esperança é essa aqui. É aqui, esse livro. Nossa esperança não é fulano de tal ganhar a eleição para que nós vivamos uma vida melhor. Temos a nossa opção, votamos em pessoas, naquele que votamos oramos por eles, mas a nossa esperança está centrada na volta de Jesus. E vamos aqui então para a nossa conclusão. No ponto 3 só teve 2 subdivisões, e a conclusão diz o seguinte: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Existem, na teologia, eu vou falar uma coisa mais difícil um pouco, não quero entrar em detalhes, né? Existe a exegese. O que é exegese, pastor? É você ir no texto e estudá-lo e extrair dele aquilo que ele quer dizer. E existe a exegese. O que é exegese? Eu ter uma ideia, procurar um texto e puxar esse texto para comprovar a minha ideia. E hoje está fazendo-se muita exegese. Eu acabei de falar para vocês. Prosperidade. Vamos dominar sobre todas as nações. Aí pega só a parte final do texto. Não pega outra coisa, obedecer, cumprir a vontade de Deus. Eu gosto de falar lá de Deuteronômio, capítulo 28, porque o Deuteronômio 28 tem, se não me engano, 68 versículos. Os 14 primeiros falam de bênção. Deus vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, vai fazer, vai abençoar. 14. Pode ler na Bíblia, estou falando de Bíblia mesmo, não vou ler aqui agora, pode ser que não dá tempo. Vai ler na Bíblia, ler. E os outros 54 falam de maldições, de problemas se você desobedecer a Deus. Então, você veja como é a figura. Deus só quer abençoar. 6 tribos iam subir num monte para abençoar, e 6 tribos não para abençoar, para lançar. Veja bem, minha amada, a bênção ou a maldição, elas são condicionais. Deus não amaldiçoa alguém porque Deus está a fim de amaldiçoar, porque ele é predestinado para ser amaldiçoado com alguma coisa ruim que vem acontecendo na vida dele. As coisas que acontecem, e aí eu não estou falando de doença, porque todos nós temos doença, os crentes ou não crentes, o desemprego e tal, mas o pior problema da pessoa é perder a sua salvação. Então, é desobediência. Vamos continuar aqui na conclusão. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. É bom, interessante falar isso. Pastor, o senhor leva por esse lado? Sim, meu marido, olha só. Se a gente for comparar, Paulo era muito mais preparado. Eu não vou comparar o discurso de Pedro e o discurso de Paulo, até porque o Senhor, veja que Pedro pregou aqui, cheio do Espírito Santo, duas mensagens maravilhosas, e foi colocado lá para pregar para os judeus principalmente. E Paulo depois foi mandado para pregar para os gentios. Ok? Mas Paulo era muito bem, Pedro Gamaliel conhecia todo o Antigo. Pedro era um pescador. Então a função de Pedro não era, em Israel naquele tempo, quem ensinava eram os doutores da lei, e Paulo estava lá aprendendo para isso. Pedro era pescar. Um dia, o Senhor olhou para ele, em Lucas capítulo 5, principalmente fala sobre isso, no versículo 11, e chamou ele lá, fez aquela, eu até preguei recentemente, falei sobre isso, dando exemplo bíblico, né? E transformou ele, no final falou assim, agora a partir de hoje não vai pescar mais peixe, vai pescar homens. Ele foi chamado para ser um pregador. E como vimos no início da lição, pois cheio do Espírito Santo, estava lá no dia de Pentecostes, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o Senhor encheu do Espírito Santo, ele buscava o Espírito Santo,
E aquilo que ele falava, como ele diz aqui, ó, tem uma gramática. Essa questão da gramática limitada eu fico meio pensativo. Porque Pedro conhecia hebraico, conhecia o aramaico e conhecia o grego koiné, porque Pedro escreveu 2 cartas e escreveu em grego koiné. Ok? Vamos lá. Mas com maestria. Essa maestria não era de Pedro. Como se eu chegar aqui, pegar uma mensagem que no final, puxa, pastor, essa mensagem, eu nunca ouvi uma mensagem assim. Meu amado irmão, quem a deu foi o Espírito Santo. A maestria não está em mim e nem em ninguém. A maestria está no Senhor. Pastor, mas fulano se preparou para... Deus deu saúde, Deus deu sabedoria, Deus deu tudo. Se nós não somos sem Deus, não somos nada. Absolutamente nada. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, já comentei aqui, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica, olha só essa última frase, uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Veja que ele não falou sabe expor e vive, ele disse vive e sabe expor. Porque eu sempre prego na igreja. Não adianta eu pregar o Evangelho, eu não viver o Evangelho. Porque eu vou chamar, por exemplo, chamar a pessoa, poxa, vamos lá na igreja, vamos frequentar a igreja. Aí a pessoa aceita Cristo, começa a vir na igreja e não me acha na igreja. Poxa, você me convidou para frequentar a igreja e você não vai? Você não aparece? Você não está em culto nenhum? Ele vai para a escola dominical, não vê o crente que chamou ele, que evangelizou ele, que disse, como assim? Então primeiro eu tenho que viver. E mais do que viver dentro da igreja, eu tenho que viver lá fora. Eu tenho que ser crente no meio onde eu moro, no meio da minha família, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, em todos os lugares que eu vá, as pessoas precisam saber que eu sou um cristão. Não porque eu falo, mas pelas minhas atitudes, pela minha maneira de ser. Então ele diz aqui, a igreja, uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Maravilhosa essa lição, gostei muito, realmente, e que Deus abençoe nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem, estaremos ministrando mais uma aula, que é a lição número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Certamente vamos voltar em alguns assuntos já tocados nessa lição, na lição número 1, na lição número 2, mas porque o assunto nos pede isso, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.